Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a minha equipe, que é composta por mim, Eduardo e pelo Luiz, nós vamos estar fazendo uma análise completa do mercado de velas e sabonetes da empresa LS, explorando, suas vendas, sua produção e o uso da matéria-prima. Nós vamos estar entendendo então como que a empresa LS ela se posiciona nesse setor e quais são as tendências, de crescimento para o ano de 2021 e a distribuição da demanda entre as regiões Sudeste e Sul. Então, dando continuidade aqui, na nossa planilha, a gente tem o primeiro quadro, que é o quadro A.1, que é o Mercado Nacional de Velas. Então, a gente tem uma visão geral, no ano de 2020, que foram comercializadas 51,1 milhões de unidades no Brasil, sendo 23,1 milhões no Sudeste e 28 milhões no Sul. Então, a empresa LS, ela participou com exatamente 10% do mercado em todas as regiões, como a gente pode estar percebendo, que representa mais de 5,1 milhões de unidades. E no Sudeste foram 2,31 milhões de unidades, enquanto no Sul apenas 2,8 milhões, que é aqui conforme está mostrando a tabela para nós, para a gente estar dando uma visualizada. Eu não sei se dá de ver aqui eu mexendo no mouse, mas a gente consegue sim, tá vendo, que para o ano de 2021 a previsão de crescimento do mercado nacional, ela vai ser de 5%. Eu estou mostrando aqui com o mouse, mas não sei se está pegando. Totalizando então um total de 53,65 milhões de unidades. A empresa LS, ela por sua vez, ela consegue sim estar prevendo um crescimento superior de 7,7, o que vai resultar em vendas estimadas de 5,5 milhões de unidades. Já o Sudeste, ele, com crescimento de 5%, ele deve atingir sua margem de 2,42 milhões de unidades, enquanto no Sul o crescimento projetado de 10% vai resultar em um total de 3,8 milhões de unidades. A gente continua na nossa análise, a gente consegue estar analisando o quadro A.2 também que nós temos aqui, que a gente analisa a distribuição, mensal da demanda no mercado. Então, no Sudeste, a demanda total para o ano de 2021 ela vai ser de 24,25 milhões de unidades, enquanto no Sul de 29,4 milhões. Então, em todo o Brasil, os meses com maior demanda são fevereiro e mês de agosto, que são responsáveis por 14% e 13% das vendas no Sudeste e 13% e 12% no Sul. Esses meses, eles refletem sim sobre os períodos de maior procura, que totalizam um total de 7,2 milhões de unidades em fevereiro e 6,68 milhões em agosto em todo o Brasil. Então, no geral, a gente consegue estar percebendo, que a distribuição mensal da demanda, ela segue padrões específicos, Que, por exemplo, de janeiro a julho, eles também apresentam alta participação, cada um com 11% do total no Sudeste, no Sudeste, desculpe, e 11 e 10% no Sul. Já os meses de menor demanda são maio, junho e dezembro, conforme a gente consegue estar percebendo aqui com a nossa tabela, que eles concentram juntos menos de 20% ao total do ano. Então, o total estimado de vendas para o Brasil no ano de 2021 é de 53,65 milhões de unidades, o que consolida a posição da LS como uma das principais marcas no setor, com destaque para o crescimento significativo na região sul, onde a sua participação sim reflete uma forte presença no mercado regional ali da região. Agora, dando continuidade, sobre aqui o mercado nacional, de sabonetes da empresa LS, vamos começar pelo quadro B1. Então, a gente consegue perceber, que em 2020 o mercado ele comercializou cerca de 15 milhões de unidades, com destaque para a região do Sudeste, que representou 9 milhões de unidades, e a região Sul com 6 milhões de unidades. Não sei se vocês conseguem perceber novamente, mas eu estou mexendo com o mouse aqui para estar demonstrando para vocês. É que eu estou usando o aplicativo, então eu não sei se ele está mostrando. Então, a gente consegue estar percebendo, que a região sul com 6 milhões de unidades, também. Então, nesse cenário, a empresa LS, ela desempenhou um papel super importante, vendendo 2 milhões 150 e 33 unidades e alcançando uma participação de 14,3% no mercado nacional. Então, regionalmente, a participação da LS, ela foi de 13,9% no Sudeste e 15%
Já para o ano de 2021, né, a gente tem as projeções que elas indicam um crescimento geral de 7% no mercado nacional, que totaliza 16,5 milhões de unidades. Então, regionalmente, o Sudeste ele deve crescer 5%, alcançando 9,45 milhões de unidades. Enquanto o Sul ele apresenta uma projeção de crescimento mais robusta, né, de 10%, com vendas estimadas em 6,6 milhões de unidades. Então, a empresa LS ela acompanha as tendências de previsões de crescimento. Então, a expectativa é de um aumento de 15,3% em suas vendas nacionais, o que totaliza um valor de 2.479.538 unidades, sendo 1.444.527 no Sudeste e 1.035.012 no Sul. Outro aspecto relevante, né, que a gente consegue estar vendo aqui também nessa planilha é a distribuição mensal da demanda, que ela influencia diretamente o planejamento de produção e logística. Então, a análise ela mostra que os meses de maior demanda são janeiro, fevereiro e agosto, com destaque para fevereiro, igual da outra planilha, o que concentra 14% das vendas no Sudeste e 13% no Sul. Então, por outro lado, os meses, né, como maio, junho e dezembro, eles apresentam menor demanda, com percentuais de entre 5% e 6%. Então, essas variações, elas sim demandam de sazonais, né, que exigem tanto estratégias precisas de estoque e produção, né, para evitar as rupturas ou desperdícios dentro ali da indústria e do mercado deles. Então, indo agora para a nossa terceira planilha, né, que é a questão de vendas ali do mercado da empresa LS de Velas, né, que se destaca ali como um dos principais players, né, que eles apresentam uma participação de mercado em dezembro de 2020 de 10% no Sudeste e 11% no Sul. Então, onde esses preços praticados no final do ano de 2020, eles foram de R$ 2,00 por unidade e no Sudeste de 2,15 por unidade, né, no Sul. Então, para o ano de 2021, a empresa ela planejou dois aumentos de preço. O primeiro de 2% em janeiro, que resultou em preços de R$ 2,04 no Sudeste e 2,19 no Sul, válido até junho. E o segundo, né, de 1% em julho, elevando os preços para 2,06 centavos, né, e 2,21 centavos, respectivamente. Um aspecto relevante, né, que a gente consegue estar vendo aqui com essas planilhas é a carga tributária envolvida, né, nessa comercialização aqui de velas da empresa. Então, esse mês no Sudeste tem uma alíquota, né, de 18%, enquanto no Sul é de 12%. Já o IPI, né, para as amplas as regiões de 5%. Então, esses impostos eles influenciam diretamente os preços finais, sim, de uma empresa e a receita líquida de uma empresa. Então, ao longo de 2021, a empresa LS ela vendeu 2.425 unidades no Sudeste, gerando uma receita bruta total de 5.220.889, né? Após reduzir os impostos, a receita líquida foi para 4.077.266. E janeiro e fevereiro eles foram os meses de maior receita, com vendas de 266.805 milhões e 339.570 milhões. Então, respectivamente, resultando em receitas líquidas de 446 e 300, dando, né, continuidade que acabou cortando ali. Então, receitas líquidas, ali eu falei de 446 e 311 milhões e 568,33 milhões. Então, esses meses, eles destacam, né, a importância da sazonalidade, né, na demanda por velas e receitas na região sul, desculpa. Então, na região sul, as vendas totais, né, do ano de 2021, elas somaram 3.080.238 unidades, né, gerando uma receita bruta de 6.439.253 e a receita líquida, né, após a dedução de impostos, foi de 5.964.782. Então, assim como no Sudeste, janeiro e fevereiro também apresentaram sim, os melhores desempenhos, né, com vendas de 323.400 e 382 mil unidades. E as receitas líquidas, né, de 623 e 736 com 576, respectivamente, né. Então a gente considerando, né, o mercado aqui embaixo, ai, não esqueço como o negócio aparece. Então, considerando o mercado, né, nacional, a empresa LS ela comercializou, né, um total de 5.505.738, né, unidades em 2021, gerando uma receita bruta, né, de 11.660.142. Então, após os impostos ICMS e EPI, a receita líquida, né, foi de 10.042.047. Então, o Sudeste e o Sul foram responsáveis pela maior parte das vendas, né, e receitas, reforçando então a importância, né, estratégica dessas regiões para a empresa, né,
Então, a análise detalhada, ela nos mostra que a empresa LS ela conseguiu se manter uma participação mais sólida, né, no mercado e aumentar sua receita, mesmo com os ajustes de preços e a carga tributária. Então, essa sazonalidade aqui ela é um fator chave, né, para um bom planejamento de produção. Dando continuidade, a gente tem o nosso quarto slide, né, que é onde aborda as vendas de sabonete da empresa LS, né, onde a gente consegue perceber que no início do ano a participação de mercado da empresa ela era de 15%. Então, nas duas regiões analisadas ficou esse valor. Então, ao final do ano de 2021, essa participação ela cresceu 17% no Sudeste e 18% na região Sul. Então, esse crescimento reflete sim a capacidade da empresa de se posicionar de forma competitiva em um mercado dinâmico, né? Que especialmente diante de dois aumentos de preço ao longo do ano, de 2% em janeiro e 1% em julho. Então, em termos de volume de vendas, a região Sudeste ela se destacou, né? Com 1.444.527 unidades comercializadas, né? Representando 58,2% do total nacional. Então, essa região ela também gerou uma maior receita bruta, totalizando o valor de 5.915.906. E dando continuidade, então, assim, por outro lado, né, a gente consegue perceber que a região sul ela registrou 1.035.012 unidades, né, vendidas, gerando uma receita bruta no valor de 4.402.750. Então, no total, as vendas nacionais elas somaram-se em 2.479.539 unidades, resultando em uma receita bruta, né, de 10.318.655. Então, os impostos, eles, no entanto, eles tiveram um impacto significativo nos resultados, né? A gente consegue estar percebendo aqui. O ICMS, né, cuja alíquota é de 18% no Sudeste, 12% no Sul, eu acho que eu expliquei ali nas vendas das velas, né? Então, eles acabaram representando, né, 1.517.327 no total nacional. Já o IPI com a alíquota física de 5%, ele gerou 491.365. Então, né, após a dedução que a gente tem aqui, né, desses tributos, a receita líquida, né, líquida da empresa, ela foi de 4.620.41 no Sudeste e 3.689.923 no Sul e 8.309.964 no Brasil. Então, além disso, a gente consegue perceber, sim, que os comportamentos das vendas, né, elas revelaram sazonalidades, né, e os meses de fevereiro e agosto foram os mais representativos em volume, enquanto maio e junho apresentam os menores resultados. Essa variação indica sim as oportunidades para ações promocionais e campanhas de marketing, né, que a gente consegue estar vendo que uma empresa consegue estar fazendo. Então a gente consegue ver sim que no ano de 2021, né, foi marcado por grandes avanços dentro, né, da empresa LIS. Então, boa tarde, me chamo Luiz Carlos Major e eu vou estar apresentando a parte de produção e matéria-prima da nossa empresa, a LS. Ela é uma empresa de produção de vela e sabonete. A gente fez o orçamento para o ano de 2021. A começar aqui no exercício, a parte do nosso estoque inicial, como a gente precisaria de uma informação da empresa sobre o estoque inicial, que seria o estoque final do último mês ali de produção da empresa. Como a gente é uma empresa fictícia, a gente optou por deixar essa informação própria da antiga planilha. E a gente definiu também que o nosso estoque final vai ser sempre 17% das vendas do mês seguinte. Então, o nosso estoque de segurança vai ser sempre 17% sobre as vendas que a gente teve no mês seguinte, que a gente prevê para o mês seguinte. Então, começando aqui com o nosso estoque inicial de janeiro, ele é os 230 mil unidades que a gente deixou da planilha disponibilizada pelo professor. Essa parte das vendas estimadas, a gente coletou essas informações da outra planilha ali que prevê as vendas que a gente vai ter. Como aqui a gente não separa não temos fábricas por região, seria uma fábrica só para venda em todas as regiões, a gente não separa essa produção por região, pois o produto ele é o mesmo, então ele vai ser fabricado em uma fábrica só e a gente vai fazer o orçamento dessa produção. Referente ali ao estoque final, o nosso estoque final ele sempre tem que ser 17% das vendas do mês seguinte, porque ele é o nosso estoque de segurança. Isso provavelmente essa porcentagem provavelmente foi definida por um engenheiro ali de produção, que vê que sempre a gente precisa de acordo com indicadores, enfim, da empresa, vai definir que o nosso estoque final sempre tem que ser 17% das vendas do mês seguinte.
Então, a nossa produção, ela vai ser o nosso estoque final, menos o nosso estoque inicial e mais o tanto de venda que a gente estima ter naquele período. Então, aqui no, por exemplo, no de janeiro, foi o nosso estoque final de 122.701, menos o nosso estoque inicial de 230 mil, e somando ali com as vendas que a gente teria naquele período, a gente fica com 482.906 unidades que a gente precisa produzir no mês de janeiro para produção das velas. Partindo agora para a parte dos sabonetes, a gente já o estoque inicial, ele também a gente permanece no do exercício, e o nosso estoque final aqui, já o nosso estoque de segurança é de 28%. E seguindo a mesma estratégia ali da produção das velas, que é a produção, que é o nosso estoque final, menos o nosso estoque inicial e mais as nossas vendas. Assim a gente vai saber quanto que a gente precisa produzir naquele período. Continuando então agora com a parte da matéria-prima, tanto para as velas quanto para os sabonetes. Então agora aqui na parte da matéria-prima a gente vai fazer um orçamento e um cálculo de quanto de matéria-prima a gente vai precisar comprar a cada mês para que a gente consiga realizar ali a produção esperada ali, estimada que a gente tem para esse período. Então ali para fazer a parte do orçamento da matéria-prima, a gente utilizou ali uma receita que estava ali no site da internet, que é naquele mesmo site onde a gente usou a referência para crescimento de mercado. Lá ele, naquele site, ele possui é, o, os ingredientes, ali, a matéria-prima para ser necessário tanto para a vela quanto para a parte do sabonete. Aí a gente se baseou também nas informações sobre quanto o consumo que tem dos ingredientes, tanto do pavio, parafina, embalagem. A gente se baseou ali nessa unidade de medida. Então, aqui para começar na produção das velas, a gente definiu que para cada 1 kg de pavio a gente consegue produzir 150 velas. Para cada 1 kg de parafina, a gente consegue produzir 120 velas. E para cada 1 kg de embalagem, a gente consegue produzir 1.800 velas. Com isso, a gente fez ali o cálculo do consumo por unidade produzida, então o quanto que consome cada unidade para a gente produzir de cada ingrediente, de cada matéria-prima. E a gente também aqui deixou definido o estoque inicial para cada um desses ingredientes. Passando então aqui para a parte do primeiro ingrediente, que seria o pavio, onde a gente fez aqui o orçamento de quanto que vai ser o consumo em quilo no mês de janeiro, enfim, todos os meses ali do ano de 2021, e quanto que a empresa vai precisar comprar em quilo a cada mês para que a gente ocorra a produção dessas velas. A mesma coisa a gente fez aqui para parafina e para embalagem. Agora na parte aqui dos sabonetes, a gente também, utilizando a mesma estratégia, a composição aqui do sabonete a gente pegou do site ali na internet, onde ele traz ali pra gente também quantas unidades a gente consegue produzir com 1 kg de cada um desses ingredientes. Com a glicerina, com 1 kg de glicerina, a gente consegue produzir 110 unidades. Com 1 kg de óleo de coco, a gente produz 320. E com 1 kg de embalagem, a gente produz 1.500 unidades de sabonete. Aqui também a gente fez o cálculo do consumo por unidade produzida, que nada mais é a gente dividir o quanto a gente pegar o valor que é no caso 1 kg e a gente dividir por quantas unidades a gente consegue fazer com esse 1 kg. A gente consegue saber quanto cada unidade consome de 1 kg. Aqui também a gente tem a parte do nosso estoque inicial. E com isso a gente consegue calcular também aqui a parte dos ingredientes e fazer o orçamento de quanto que a empresa vai precisar comprar durante o ano de 2021 de ingredientes para que a gente consiga atender a nossa demanda ali de vendas, conseguindo atender a demanda ali da produção. Então aqui no quadro 2 a gente tem o quanto a gente vai precisar comprar de glicerina em todos os meses do ano de 2021, começando ali por janeiro, que a gente vai precisar comprar em quilo 1.125 quilos de glicerina e assim por diante nos outros meses.
A gente também tem aqui no quadro 3 a parte do óleo de coco. Então, quantos quilos de óleo de coco a gente precisa comprar para poder atender a nossa demanda de produção. E, posteriormente, aqui na parte de embalagem, segue a mesma estratégia. E com isso a gente conclui, então, a parte tanto de produção quanto de matéria-prima da nossa empresa.